Efésios capítulo 3, do versículo 17 ao 19, nós lemos assim: Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Nós estamos dando sequência ao nosso estudo sobre pérolas no caminho cristão e está tratando de o que eu estou chamando de pérolas preciosas, coisas preciosas que Deus coloca no caminho cristão justamente para nos ajudar e a traçar a sua vontade em nossas vidas. E nós devemos valorizar, identificar e seguir estas pérolas. Hoje é a terceira mensagem nessa série. A primeira que nós vimos foi os perigos do sono espiritual. Semana passada nós vimos pérolas santas e hoje nós vamos ver cheios da plenitude de Deus, cheios de toda a plenitude. O texto que nós lemos, ele aborda certas coisas, ele fala sobre componentes importantes e centrais na vida cristã, ele menciona dois, tá? Existem outros, mas ele menciona dois componentes que nós vamos ver daqui a pouco. Ele fala sobre a intensidade que deve haver na aplicação destes dois componentes, a abrangência dessas coisas e qual o propósito, qual a meta, qual o alvo, o que Deus quer com isso. Então, vamos ver primeiro os dois componentes de forma bem resumida, não é a mensagem em si, é só fazendo um pano de fundo, mas os dois componentes do caminhar cristão, não vou dizer que são os mais importantes, mas são importantes. A gente tem no versículo 17, fé. E no versículo 17 e 19, nós temos amor. Então nós temos dois componentes que nós observamos aqui nesse texto, fé e amor, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando enraizados e fundados em amor. Então tem fé e tem amor, dois componentes importantes. A Bíblia fala muito sobre essa parceria, essa sinergia que existe entre fé e amor, uma ligação muito forte. Gálatas 5, versículo 6, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Então o que tem valor no caminhar cristão é a fé e o amor. E note que fala, a fé que opera pelo amor. Se você tem uma fé que não opera, uma fé que não funciona, uma fé que não produz, uma fé que não dá fruto, é falta de amor. Porque a fé é operada pelo amor. É a fé que dá a função e a criação e a manifestação do amor em nossas vidas. Ainda em Gálatas 5, no versículo 22, nós temos conhecidamente os frutos do Espírito, que são vários e dois deles são justamente fé e amor. Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, dois dos frutos do Espírito é justamente fé e amor. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Então, mais uma vez, temos aqui a coligação, correlação entre a obra da vossa fé e o trabalho de amor. São duas coisas que devem ser manifestadas, devem surtir efeito, né? Obra da vossa fé e trabalho do amor. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, Paulo falando a Timóteo, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há
em Cristo Jesus. Mais uma vez, nós temos a fé e o amor, e a fé e o amor vai conservar o modelo das palavras sã. O que quer dizer isso? O modelo seria a forma. Então, nós devemos tomar as sãs palavras que Paulo mencionou, ou seja, o ensino, a doutrina, e isso deve ter um efeito de ser um modelo, ser um molde, fosse uma forma que vai nos conformar, que nos vai transformar pela fé e pelo amor. Então, nós temos então esses dois componentes, fé e amor. Também fala no nosso texto a respeito da intensidade que deve ter na aplicação da fé, ou na existência da fé e amor. Nós lemos que Cristo habite pela fé em vossos corações. Note a palavra habitar, que habite. Um pouco mais adiante, estando enraizados e fundados em amor. Então, em relação à fé e o amor, nós devemos habitar, nós devemos estar enraizados, devemos estar fundados, e esses três termos, habitar, enraizar e fundar, eles são indicativos de permanência e de constância. Imagine imagine uma raiz. A raiz não vai sair andando, a árvore não sai andando. Então a árvore fica justamente ali. Essa questão de fundados, esse fundamento está falando do alicerce de uma casa ou de uma edificação. Mais uma vez, o alicerce você não vai estar andando, ele é o quê? Ele é fixo, ele é enraizado. O termo habitar, esse termo habitar significa você habita, você mora, é constante, fez moradia. Então nós temos essa referência da intensidade, tem que ser algo que é enraizado, fundado, algo que permanece. Outra coisa que o texto fala é sobre a abrangência, a quem se aplica tudo isso que nós vamos ver hoje. Nós lemos há pouco, com todos os santos, com todos, não é alguns, todos. Ou seja, é para todos os crentes. Isso aqui não é para um pequeno grupo seleto de supercrentes. Isso aqui é para mim, é para você, é para todo mundo. Tá? Todos os crentes. Deus tem isso, Deus quer isso. A abrangência é para todos os crentes. E por último, o texto faz referência ao motivo ou o propósito. Para que essa intensidade, essa abrangência da fé e do amor em nossas vidas? Onde que Deus quer chegar? O que Ele quer proporcionar? E aí nós vamos para o tema de hoje, no versículo 19, é para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. É interessante, eu quero que você note, que não fala que sejais cheios da plenitude de Deus. Que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, quando temos esses dois componentes, fé e amor, e na intensidade que está habitando, que está enraizado, que está fundado em nós, nós alcançamos então a meta final, o alvo final, que é estar cheio de toda a plenitude de Deus. O alvo então que Deus quer para todo mundo é toda a plenitude de Deus. E aí nós começamos a perguntar o seguinte: o que é essa tal de plenitude, ou toda plenitude de Deus? Como que eu posso estar cheio de algo que eu não sei o que é? Então vamos responder a pergunta: o que é a plenitude de Deus? Efésios 4, se quiser abrir comigo, versículo 13, nós lemos Efésios 3, eu vou pedir que abram suas Bíblias para Efésios 4, e no versículo 13, diz assim: até que todos, mais uma vez, fazendo referência à abrangência, tá? Para que todos, não alguns, muitos, poucos, todos, para que todos cheguemos à unidade da fé, mais uma vez, a fé, e no conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Outra forma de dizer toda a plenitude de Deus é dizer toda a estatura completa de Cristo. Mais uma vez, não é a estatura de Cristo, é a estatura completa de Cristo. Não é a plenitude de Deus, é toda a plenitude de Deus. A questão é superlativa. Então, a referência aqui a todos, que abrange a todos, e a verdade é que o desejo de Deus para todo o crente, como eu disse, para mim e para você, não é só para pastor, para meia dúzia de supercrentes, não, para todo crente, para todo mundo que está aqui ouvindo minha voz e é salvo,
O desejo de Deus é que todo mundo tenhamos nada menos do que toda a plenitude de Deus e tenhamos a estatura completa de Cristo. Isso é a nossa meta, esse é o desejo de Deus e deve ser algo que nós devemos estar buscando ter em nossa vida. A estatura completa de Cristo e toda a plenitude de Deus. Jesus tem a plenitude de Deus. Lembrando que Ele é nosso modelo. Jesus tem essa plenitude e nós podemos ter essa plenitude de Cristo. Então, Cristo tem a sua plenitude de Deus do próprio Pai e nós podemos ter a plenitude de Deus através de Cristo. Lá em Colossenses 2, versículo 9, porque nele, em Cristo, referência a Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Então veja aqui que o versículo 9 está falando sobre Cristo, porque nele, em Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude. Note que fala corporalmente, ou seja, nesse corpo físico. Quando Jesus estava na terra, o seu corpo físico, a sua presença física aqui na terra, corporalmente, Cristo tinha toda a plenitude de Deus Pai. Aí continua no versículo 10, que agora não está falando sobre Cristo, está falando sobre nós, onde diz, e estáis perfeitos nele. Nele quem? Cristo. Então nós temos a plenitude de Deus, toda a plenitude de Deus, através de Cristo. E Cristo tem a plenitude. Inclusive no versículo 9, a palavra plenitude é a palavra grega pleroma. Cristo tem toda a plenitude, pleroma, da divindade, e estáis perfeitos. A palavra perfeitos é a palavra plero. Então, pleroma e plero, você não tem que ser muito esperto para saber que as duas palavras, etimologicamente, são até mesmo a raiz. Tá? Pleroma e plero. Um é traduzido como perfeitos e a outra é plenitude. Obviamente, a plenitude é quando algo é pleno, é completo. Perfeito é a mesma coisa, algo que é completo. Então, nós podemos ter a plenitude, a perfeição em Cristo, nele, em Cristo, como Cristo tem do Pai. A plenitude de Deus, que estamos referindo aqui, não é nós nos tornarmos Deus. Isso é conversa do diabo. Tá? Cristo tinha a plenitude corporalmente enquanto ele estava em forma humana aqui na terra. Mas lembrando que Cristo sempre foi Deus. Juntamente com o Espírito Santo, juntamente com Deus Pai. Então nós não vamos ter essa plenitude porque nós não podemos ter atributos ou qualidades divinas que não são pertinentes ao homem. Nós não podemos, por exemplo, ser deuses. Mas existem muitas qualidades e atributos que nós podemos derivar de Deus. Ter essas coisas em nossas vidas indiretamente através de Cristo, através do Verbo. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Deus, ele é onipresente. Nós nunca seremos onipresentes. Nós vamos ser onde nós estamos. Porém, nós podemos ter a direção de Deus. Nós podemos ser direcionados e guiados. Então, mesmo que eu não esteja no outro quarteirão, Deus pode me guiar, Deus pode me direcionar a ir ou não ir. Então, quando nós temos a plenitude de Deus, nós temos a habilidade de sermos guiados pela onipresença de Deus. Nós não podemos ser oniscientes. Nós não podemos saber tudo, não compete ao ser humano. Mas nós podemos ter a mente de Cristo, nós podemos ter a sabedoria do verbo, da palavra, mesmo não sendo oniscientes. Nós podemos usar da onisciência de Deus e aquilo que Ele nos revela. Nós não podemos ser onipotentes, mas nós podemos ter o poder de Deus em nossas vidas. Eu não posso ser santo e justo perfeitamente, mas eu posso ter a justiça através de Cristo. Então, quando você tem a plenidade, toda a plenidade de Deus, você então tem disponível aquelas qualidades na sua vida do próprio Deus. Mais uma vez, não é que eu e você podemos nos tornarmos Deus. Isso é conversa de Mórmon. O Mórmon crê que se você for um bom Mórmon, você um dia vai ser um Deus. E como eles ensinam que o nosso Deus, quer dizer, o Deus deles, né? O nosso não, mas que Deus Pai um dia era um homem, foi um homem.
E ele foi tão bom, tão bom, tão bom, que ele virou Deus e a coisa foi. Então, isso é conversa do diabo, que falou, sereis semelhante ao Altíssimo. Ele que foi para Eva e disse, sereis semelhantes a Deus. Então, isso é algo diabólico, demoníaco. Mas não quer dizer, então, que nós não podemos ter a plenitude, toda a plenitude de Deus. Nós não podemos não ter toda a estatura de Cristo, porque a Bíblia, como nós lemos, fala que nós podemos. Tá? Nós podemos e devemos, e Deus quer. Mas não é sermos deusinhos correndo por aí, fazendo coisas de Deus. Então, a plenitude de Deus nos habita, nos capacita a vivermos vidas agradáveis a Deus, que glorificam a Deus, e por sua vez nos trazem paz, nos trazem propósito, nos traz direção, nos traz sabedoria, nos traz uma série de coisas, proteção, livramento e assim por diante. Aí pergunta, pastor, mas por que eu faria isso? Porque me daria o trabalho de viver uma vida agradável. Porque Deus é tão interessado assim que eu tenha toda a sua plenitude e que eu tenha a estatura completa de Cristo. Bom, nós devemos fazer isso por amor. Por amor. Se é que nós o amamos. Nós não fazemos isso para obter salvação, porque salvação não vem das obras, e Deus nos salvou e Deus nos amou primeiro. Então ninguém vai ser salvo porque glorificou a Deus, agradou a Deus, porque foi cheio da plenitude, porque alcançou a estatura completa de Cristo. Não é isso que salva ninguém. Tem muita confusão em relação a isso, sendo ensinada por pseudo-igrejas por aí, ensinando falsa doutrina. Ensinam que para você ser salvo, você tem que alcançar a estatura de Cristo, tem que ter a plenitude. Não é isso, não está falando isso. Tá? Isso não tem nada a ver com salvação. Tem a ver com a nossa demonstração de amor e gratidão a Deus e o que Ele fez por nós. Lembrando, Ele nos amou primeiro. Nós lemos em 1 João 4,19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então não é que Deus nos ama porque nós amamos Ele. Não. Deus sempre nos amou. E não fique muito cheio, você e eu, Deus me ama. Deus ama todo mundo. Deus ama todo mundo. Então, sabe, você não precisa fazer nada para merecer o amor de Deus. Você não tem que ser bonito, cheiroso, inteligente, maravilhoso, bondoso, justo. Deus ama todo mundo. Ele ama o feio, o fedorento, o chato, o que não ama ele, o ateu. Deus me amou. Eu era um ateu e Deus me amou. 34 anos atrás eu era um ateu e Deus me amou. Não me amou porque eu amei Ele. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Você não teria como amar Deus se Ele não tivesse primeiro nos amado. Pense nisso. Mesma coisa, Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus ama pecadores, claro. Por quê? Ele deu seu filho para os pecadores, enquanto eles eram pecadores, enquanto eram perdidos. Então, Deus ama a todos. Então, uma demonstração do nosso amor, uma evidência do nosso amor por Deus, é justamente a gente viver uma vida que glorifica a Deus, que agrada a Deus, que deixa Deus contente com o sacrifício que seu filho fez por nós. Como através de tendo toda a plenitude de Deus. É isso que nos capacita a viver tal vida. Para ter tal vida nós temos que ser salvos, mas você tem a plenitude de Deus, você pode ser salvo há 30, 50 anos e não ter a plenitude de Deus. Plenitude de Deus, vou só deixar bem claro, não tem nada a ver com salvação. Você tem que ser salvo para ter a plenitude. Mas você pode ter a salvação e não ter essa plenitude. Então, o que é a plenitude? É você estar cheio com os atributos divinos que são compatíveis com o ser humano. Aí eu pergunto, é possível conter a plenitude de Deus? Porque a plenitude de Deus, toda a plenitude de Deus, não é só a plenitude, é toda a plenitude. Nós podemos conter, receber. Lá em Isaías, no versículo 55, versículo 8, Deus diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então aqui você vê a disparidade que existe entre os caminhos e os pensamentos de Deus. É como o céu e a terra. Essa é a disparidade. Podemos dizer, esse é o tamanho da diferença. Esse é o tamanho do volume. Esse é o tamanho, se pudéssemos dar o nome da plenitude de Deus. Então, como podemos possuir, como podemos comportar, como podemos conter toda a plenitude de Deus dentro dessa realidade, dentro desse contexto que Deus fala, eu estou lá nos céus e vocês estão na terra. Aí vocês vejam a diferença que há. Plenitude, no dicionário, quer dizer estado do que é inteiro, completo, totalidade. Então, plenitude já é o suficiente para dar o recado, mas Deus coloca toda a plenitude. Então, plenitude já diz o que é tudo, é completo. Mas ele fala toda a plenitude. Seria como dizer, como colocar 20 litros de água num copo de 250 ml? Você consegue fazer isso? Tem como você colocar 100 litros num balde de 5 litros? Não dá. Mas nós devemos ter toda a plenitude de Cristo. É muita coisa conter, é muita coisa estar cheio de Deus. Entender e compreender e ter os pensamentos de Deus e entender e compreender os caminhos de Deus. O homem não salvo, que a Bíblia chama de homem natural, o homem que é só corpo e espírito, o homem natural não tem como entender, compreender os pensamentos ou os caminhos de Deus. É o que o apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 2, no versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem que não tem um espírito nascido de novo, o homem natural, o homem que não é salvo, ou mulher, ele não tem como entender, discernir, compreender os pensamentos, os caminhos de Deus. Para ele é loucura, não faz sentido, é bobagem, não dá importância, não dá valor. Por quê? Porque ele não tem como discernir, ele não tem como captar, ele não tem como conter. Se eu colocar 20 litros aqui nesse copo, não vai comportar, não vai caber. Mas mesmo um homem sendo salvo, mesmo um homem sendo regenerado, mesmo o homem tendo o novo nascimento, mesmo o homem tendo o Espírito, mesmo o homem podendo discernir as coisas espirituais e entender, ele não consegue ter toda a plenitude de Deus. Mesmo sendo salvo, o homem natural é limitado. Mesmo sendo salvo e tendo o Espírito, o homem natural, ele não tem como conter. É um tesouro muito grande para o nosso baú. Vocês conhecem bem a história de piratas que estão achando o baú e o baú está cheio de tesouro. Pois bem, é muito tesouro para pouco baú. É muita areia para nossa caçamba. É uma vasilha pequena demais para conter o que Deus tem para nos dar. Então é possível conter a plenitude de Deus, mesmo sendo finitos, mesmo sendo limitados, junto a um Deus que é infinito e um Deus que é ilimitado. Tem uma solução para esse dilema, o finito conter o infinito. Como que isso pode acontecer? Como que eu posso ter a estatura completa de Cristo? Como que nós, finitos e limitados, mesmo salvos, como nós podemos ter a plenitude, toda a plenitude de Deus e toda a estatura de Cristo? Olhe comigo para o capítulo 2 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2. E o versículo 16. Como conter a plenitude de Deus? 1 Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor,
para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Veja bem, o apóstolo Paulo falou, nós temos a mente de Cristo. Cristo tem a plenitude do Pai. Se nós temos a mente de Cristo e Cristo tem a plenitude do Pai, então todo aquele tesouro, toda aquela areia, toda aquela água vai caber na vasilha, no baú e na caçamba. Porque nós temos a mente de Cristo e Cristo tinha a plenitude do Pai. Então é possível ter a mente de Cristo, é possível ter a estatura completa de Cristo, é possível ter toda a plenitude de Deus. Ou nós vamos diminuir o tamanho da plenitude, o tamanho da imagem, o tamanho da estatura, para comportar a nossa mente finita, comportar o nosso baú, nossa vasilha, nossa caçamba. Ou vamos diminuir a carga, ou nós vamos o quê? Ou nós vamos aumentar o volume do recipiente. Uma das duas coisas vai ter que acontecer. Para eu conter a mente de Cristo, ou eu vou ter que diminuir a mente de Cristo, que nada mais é do que limitá-lo, eu vou ter que limitar, eu vou ter que podar, cortar, sair cortando. E muita gente faz isso, deixando partes da plenitude de Deus de fora. Para quê? Para que eu possa entender, para que eu possa usar minha sabedoria humana limitada, mesmo regenerada, para tentar entender e fazer sentido das coisas de Deus. Ou eu vou diminuir o conteúdo, retalhar a plenitude e a imagem de Cristo, ou eu vou aumentar o recipiente. Eu vou ter que aumentar a capacidade da minha mente, aumentar a capacidade da minha alma, do nosso coração, da nossa mente. Como que podemos aumentar? Como podemos fazer espaço, entre outras coisas, como podemos fazer espaço para comportar mais da plenitude de Deus? Uma coisa importante é a gente nos esvaziar. Temos que nos esvaziar. Do que, pastor? De achismos, de preferências e opiniões. Muitas vezes não está cabendo porque está cheio com o que nós achamos, queremos, pensando, com sabedoria humana. Então, se a nossa mente, coração, se nossa alma está cheia de sabedoria humana, rudimentos deste mundo, achismos e opiniões, então nós estaremos ocupando espaço que vai limitar toda a plenitude de Deus. Então vamos abrir o nosso coração. Vamos nos esvaziar de nossas opiniões e vamos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Manter opinião, e o que eu chamo de achismo, é limitar Deus. E se nós limitamos Deus, nós não temos toda a plenitude dele, nós não podemos viver vidas que são agradáveis e que o glorificam, e que não é a vontade dele, não é a vontade do Pai. E apenas um coração aberto pode conter a plenitude de Deus. Então eu tenho que abrir meu coração, e não ter um coração duro. Não ter um coração intransigente, cheio com que é porque no meu entendimento, o que eu já ouvi de crente falar, não, no meu entendimento, ninguém está interessado no seu entendimento, com todo respeito. E você não está interessado no meu entendimento. O nosso entendimento não vale nada aqui. Agora, a palavra de Deus é o que vale tudo. Então o que você acha, pensa, ou pensava, achava, não interessa. Tá? Ah, mas eu acho. Ninguém perguntou o que você achava. Não, porque ninguém perguntou o que você pensava. Por isso que eu digo, eu não venho aqui pregar, ensinar, aconselhar o que eu penso, o que eu acho. Por isso, estou aqui há quase 20 anos, e há quase 20 anos fico rouco em dizer, se eu não mostrar para você um texto, no seu contexto, na palavra de Deus, ignore. Não sou eu, qualquer pessoa. Se qualquer pessoa. O apóstolo Paulo falou, se que um anjo apareça com outro evangelho, anátema, seja amaldiçoado. Tá? Se alguém chegar, eu ou qualquer pessoa, com uma pregação, um conselho, um ensino, uma doutrina que não está na palavra de Deus, anátema, cai fora, some, rejeite. Devemos provar todas as coisas, provar como? Pela palavra de Deus. Então, o desafio que
com essas minhas palavras que eu sempre lanço, o desafio é o seguinte: se eu digo alguma coisa que vai contra o que você pensa, acha ou imagina, você tem duas opções. Ou você muda de opinião, ou você pode depois vir falar comigo e falar, pastor, eu não estou entendendo por que isso. Aí eu sento com você e eu explico por que isso. São muitas poucas pessoas que pedem, pastor, eu quero que você me explique isso daqui. Por quê? Porque muitas vezes nós não queremos falar com o pastor. Eu tive uma pessoa que certa vez falou, pastor, mas não é justo, você sabe mais da Bíblia do que a gente. Por isso que você deve vir para alguém que entende mais a Bíblia do que você. Você vai perguntar quem? Vai perguntar quem sabe menos da Bíblia, quem não entende da Bíblia? Então, muitas vezes nós nos agarramos em achismos e opiniões, mesmo sabendo que, mas nós não queremos nos esvaziar. E isso limita termos toda a plenitude de Deus e termos toda a estatura de Cristo em nossas vidas. Porque nós estamos nos fechando, endurecendo, estamos efetivamente com o copo pela metade e tapando assim. Tapando. Não, eu quero isso, eu não quero mais do que isso. Eu quero o meu caminhar cristão limitado, eu só quero esse tanto. Que não resta para ter plenitude, não. Tá bom para mim assim, tá bom, pode deixar. Deus quer que tenhamos toda a plenitude dele, não que a metade. É incrível como diante da plenitude que Deus oferece, diante da perfeição que Deus oferece, muitos crentes se acomodam e se satisfazem com mediocridade. O que é mediocridade? Não está bom, mas não está ruim, então deixa como está. O copo está pela metade. Pô, não está vazio, né? Não está cheio, mas não está vazio. Por que você vai querer um copo pela metade quando você pode ter um copo cheio? Quer ver uma coisa assustadora e vergonhosa? Se fosse dinheiro, você quer uma carteira com metade cheia de dinheiro ou com totalmente abarrotada, chega a estar gordinha assim com notas de 200. Pastor, existe nota de 200? Eu vi uma vez. Pastor, eu não quero a metade, eu quero a plenitude. Pois é. Agora, imagine você que a plenitude de Deus é muitíssimo, infinitamente mais precioso do que mero dinheiro. Mas, de alguma forma, nós nos contentamos com mediocridade. Nós não queremos a plenitude de Deus, a gente quer a metadude, quer só a metadude de Deus, não quer a plenitude. Eu não sei se existe metatude, eu acredito que não exista, mas é o que eu quero dizer, nós nos contentamos com menos do que a plenitude de Deus. Então, quando nós não abrimos nosso coração, nós limitamos Deus, e o que Deus quer fazer é nos dar aquilo que nós não temos, o que está faltando. Eu vou dar um exemplo, Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Pastor, eu sei de tudo. Pois é. O problema é que o orgulho e a soberba são coisas tristes. Como Deus vai dizer para mim coisa que eu não sei? Pois é. Sabe que é coisa que você não sabe? O copo está pela metade. Você tapa e fala, não, Deus. Deus diz, eu quero anunciar coisas que você não sabe. Eu quero completar o seu copo. Não, tá bom. Tá bom sem saber. Eu não quero. Aliás, eu nem quero saber, Deus. Deixa quieto. Se fosse dinheiro, oh yeah, dinheiro sim. Agora, a plenitude de Deus, tá bom como tá. Não é triste isso. Isaías 48, versículo 6. Já o tens ouvido. Olha bem para tudo isto. Porventura não o anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas e que nunca conheceste. Você sabia que existem coisas ocultas, não ocultas de coisa sinistra, das artes e mágica, mas de oculta não é isso. Oculta quer dizer escondido. Tem coisa que você não está sabendo. Tem coisas que você não experimentou.
Tem coisa que você não provou. São coisas novas. Por que novas? Porque é novo para você, não é novo para Deus. É novo para mim e para você. Mas Deus quer nos dizer e nos mostrar coisas novas, coisas que não estão à mostra, aparentes, que estão ocultas, que nunca conheceste. Tem muito crente que vai viver, morrer, sem nunca conhecer certas coisas da vida cristã, do caminhar cristão, do poder de Deus, da paz de Deus, daquela paz que supera todo entendimento. Por quê? Meu copo está bom pela metade, muito obrigado. Tá bom, Deus. Eu não quero plenitude. Deus fala, eu quero te mostrar coisas que você não faz nem ideia, coisas que você não conhece, coisas novas, ocultas. Não. Não, 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 não. Você conhece aquela pessoa, talvez você é essa pessoa. Você traz uma comida nova e fala, prova isso daqui. Não. Rapaz, prova, é uma delícia. Você nunca vai saber, você nunca vai provar, você nunca vai conhecer a delícia que isso é. Simplesmente porque eu não quero provar. Já comeu? Não, mas eu não gosto. Não, pastor, eu não quero a plenitude de Deus. Como é que você sabe? Porque eu não gosto. Como é que você sabe? Você já provou? É novo, é oculto, nunca conhecestes. Provai e vede que o Senhor é bom. Tem muita gente que fala, quero não. O Senhor é ruim, é? Ele vai nos dar coisas ruins. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós só vamos ter a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando nós tivermos a plenitude de Deus, a estatura completa de Cristo. Mas muita gente fala, quero não. Nunca comi, eu não sei se eu vou gostar. Pois bem, você nunca vai saber se você nunca provar. E Deus diz, provai e vede que o Senhor é bom. Loucura. Loucura. Deus pode nos encher com a sua plenitude. Mas só nós podemos nos esvaziar. Se você está cheio, faz o seguinte, esvazie a sua metade, tire a mão do copo e diga, Deus, encha. O dia que eu fui salvo, eu já dei esse testemunho aqui antes, o dia que eu fui salvo, horas depois da minha salvação, eu não tinha lido isso, essa verdade, não ouvi de uma pregação, foi algo que, eu não sei nem onde que veio, mas uma decisão ciente. Eu disse, Deus, eu quero me esvaziar do que eu penso, do que eu acho, das minhas opiniões, porque eu sabia. Se eu demorei 25 anos para ser salvo, eu não devo ser muito esperto. Eu não sou muito justo, santo. Eu não sou muito inteligente. Se eu demorei 25 anos para descobrir que Deus me ama e que Jesus morreu por mim, e eu há 25 anos não faço nada para Ele, eu acho que é o seguinte, eu vou tirar minha mão do volante e eu vou falar, Deus, sente aqui, eu vou para o banco de trás. Deus, esvazie-me, eu não quero achar, pensar nada, mas me encha com as suas verdades, as suas doutrinas. O que você acha vai ser importante para mim. O que é importante para você, eu quero que seja importante para mim. Muito crente nunca faz isso. Muito crente passa a vida inteira, não, o que é importante para mim é importante para mim. Os meus sonhos, os meus pensamentos, os meus caminhos, eles se agarram a isso. E Deus diz, os meus pensamentos e os meus caminhos não são os seus pensamentos e os seus caminhos. Eles são como o céu e a terra de diferença. Como eu posso conter essa plenitude num vaso finito? Sabe como? Me esvaziando, abrindo meu coração, abrindo minha mente, falando, Deus me encha. Me encha. E Deus então vai lhe dar a plenitude, toda a plenitude dele. E você verá a sua vida transformada. Não estou dizendo que vai ser um mar de rosa, um piquenique perpétuo, não. Mas você sempre terá Deus, porque você está com a plenitude, toda a plenitude dele em sua vida. Então você vai ter todas as promessas, poder, livramento, direção, conforto, paz, providência. Ah, não quero não, pastor. Eu estou bem como estou.
Eu estou bem com ele. Nunca provei, mas eu não gosto. Provai e vede. É algo retórico. Se você provar, você vai ver que Deus é bom. Não existe um negativo, não existe você não vai saber que Ele é bom. Prove e veja.